pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do SomaCast, um videocast desenvolvido pelo Grupo Soma, grupo de pesquisa em saúde e manejo do solo, da Exalc USP. Eu sou o João Vitor Santos Paixão, sou estudante de engenharia agronômica e estou trabalhando no grupo há 3 anos. Junto comigo temos o Roberto. Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Roberto Pinheiro Júnior, eu sou engenheiro agrônomo e mestre e doutor em Ciências do Solo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E desde março de 2023 tenho atuado como pós-doutorando no Grupo Soma da Exalc USP. Antes de tudo, gostaríamos de estar agradecendo ao PSEG por todo o apoio e auxílio nesse projeto, que está sendo crucial para a gente. Hoje, como o tema do episódio, nós temos o papel da planta de cobertura na saúde do solo. Para isso, nós trouxemos 2 convidados excepcionais que trabalham com isso, têm projetos com isso, que é a Vitória e o Lucas. Bom, fazendo uma breve apresentação dos nossos convidados, o Lucas Pessi Canizares é integrante do Grupo Soma, atualmente sendo pós-doutorando do grupo. Ele é formado pela Exalc USP como engenheiro agrônomo e é doutor em agricultura tropical e subtropical pelo Instituto Agronômico de Campinas. O Lucas também teve uma experiência internacional muito interessante. Ele atuou como pesquisador convidado e pós-doutorando na Universidade do Kentucky, nos Estados Unidos, a qual mantém o vínculo ainda como professor assistente no Departamento de Plantas e Ciências do Solo da Universidade de Kentucky e tem pesquisado principalmente os aspectos biogeoquímicos do carbono e do nitrogênio. Bem, a Vitória Souza é uma integrante do Soma e faz doutorado em solos e nutrição de plantas pela Exalc. Ela é formada pela Universidade do Estado de Mato Grosso, mestrado em Ciências Agrárias Agronomia pelo Instituto Federal Goiano e é doutoranda em solos e nutrição de plantas pela Exalc USP. Realiza pesquisas sobre o impacto das culturas de plantas de cobertura na emissão de gás de efeito estufa, na saúde do solo e na produtividade da soja. Sejam muito bem-vindos ao videocast. Muito obrigada, João Vitor. Obrigada, Roberto. Gostaria de agradecer também ao Grupo Soma por patrocinar esse momento, que a gente possa conversar aqui, conversar mais sobre as nossas pesquisas. Então, acredito que esse momento vai ser muito legal para a gente trocar ideia, né, dos nossos trabalhos, e eu estou muito animada. Obrigado também, João Vitor, Roberto, pessoal do Soma aí, por proporcionar esse momento aí. E vai ser legal trocar uma ideia com vocês sobre plantas de cobertura. Bom, bacana. Bom, para o pessoal que está nos escutando, e esse tema, plantas de cobertura, está cada vez mais atual, né? Então, para um público que quer começar a entender um pouco mais, o que realmente são essas plantas de cobertura e qual a importância do uso dessas plantas de cobertura para a agricultura brasileira? Bom, então, as plantas de cobertura, ou também conhecidas como adubos verdes ou culturas de cobertura, elas são plantas que normalmente são inseridas ali na entre-safra das culturas comerciais. Então, normalmente, depois que colhe a soja, essa área ia ficar pousio, talvez, e nesse momento a gente poderia inserir plantas de cobertura. Então, essas plantas de cobertura, o principal objetivo delas é manter esse solo coberto, né, durante esse período da entre-safra, com plantas vivas ou com biomassa. Bom, além disso, como a gente vai estar inserindo, talvez, uma maior variedade de plantas durante essa entre-safra, também aumenta a biodiversidade do sistema. Então, essa é uma grande importância também que traz essas plantas de cobertura. Para a agricultura, então, a gente sabe que as plantas de cobertura ela desempenham diversos serviços ecossistêmicos, como, por exemplo, ciclagem de nutrientes. Como eu falei, essa biomassa dessas plantas de cobertura, a gente vai aumentar a quantidade de planta na área. Então, aumenta a quantidade de biomassa ali naquela área também. E essa biomassa, à medida que ela vai decompondo, ela vai liberando nutrientes ali para o solo. E esses nutrientes eles podem ser absorvidos pela próxima cultura, como, por exemplo, a soja. Então, ela vai ter acesso a esses nutrientes. Além disso, também, para a parte, pelos atributos físicos do solo, essas plantas de cobertura elas ajudam na estrutura desse solo, na estabilidade de agregados. E também na parte biológica, essas plantas, a maior diversidade de plantas vai ter um habitat para esses organismos, um meio ali de alimentação também para esses organismos do solo. Então, eu acredito que seja isso. Elas têm
várias funções ali dentro do ecossistema. E é muito importante para a agricultura como um todo. Nossa, bacana. Que explicação muito boa. Mais completo, eu acho que não tinha como, não. E uma das principais diferenciações das plantas de cobertura, das culturas comerciais, é que ela não tem um fim. Você não vai colher, ela tem o fim apenas de cobertura, de reciclar nutrientes, tal, que a Vitória vai falar mais daqui a pouco. Mas ela não tem aquele fim da cultura comercial, que você vai colher o grão. Está mais relacionado a co-benefícios, então, né? Exatamente. Bem, Vitória, aproveitando essa informação sobre as plantas de cobertura, essa descrição, eu gostaria de te perguntar se, por acaso, todas as plantas de cobertura vai ter o mesmo benefício, se não tem plantas diferentes, com benefícios diferentes, quando um produtor vai plantar e só vai observar uma coisa em específico? Então, na verdade, João Vitor, tem vários tipos de plantas de cobertura. E essas plantas, elas podem ser classificadas... Bom, tem várias classificações para ela. Por exemplo, sobre o ciclo de vida. Então, tem plantas de coberturas que são anuais, ou seja, a gente semeia e vai dessecar ela, fazer um manejo em uma safra. Ou tem plantas de cobertura também perenes, que ela vai ficar ali durante 2, 3 anos ou mais na sua safra. E para ajudar, então, o agricultor, o técnico, na escolha dessas plantas de cobertura, nós do Grupo Soma desenvolvemos um livro, se você puder mostrar, Lucas, para a gente. Então, a gente desenvolveu um livro ano passado, Guia Prático de Plantas de Cobertura. E é fácil encontrar esse livro. Então, esse livro é só colocar esse nome no Google e vai aparecer lá o primeiro link, clicar e baixar em PDF. E nesse livro, então, tem a junção de várias espécies de plantas de cobertura, principalmente dividido, então, em outono, inverno e primavera-verão, que também é uma outra forma que a gente consegue classificar essas plantas. Mas só para a gente conversar aqui também e bater um papo, na principal diferença, também temos quanto o gênero, né? Então, temos plantas de cobertura gramíneas e plantas de cobertura leguminosas. Por exemplo, uma planta de cobertura gramínea, ela tem uma característica de produzir muita biomassa. Então, normalmente acima de 8 toneladas por hectare. Então, são plantas que vai crescer rapidamente e produzir uma grande quantidade de biomassa. Isso é muito importante, principalmente quando a gente está falando em uma região que tem altas temperaturas, né? Porque essa biomassa ela vai cobrir esse solo e vai ser ali também um suporte para não deixar ter essa grande variação de temperatura. Então, vai ajudar ali na cobertura desse solo, né? Vai baixar a temperatura do solo também, correto? Isso. E outro fator muito interessante é que as plantas de cobertura gramínea, normalmente elas têm uma rápida... emerge rápido. Rápido crescimento. Rápido crescimento e desenvolvimento. Então, como, por exemplo, o milheto. Já as leguminosas, elas têm uma característica de produzir uma menor quantidade de biomassa. No entanto, essa biomassa, ela tem uma maior qualidade, devido à sua relação CN. Então, essa biomassa, ele vai participar ali muito na ciclagem desse nutriente, porque ela vai conseguir decompor mais rapidamente e devolver esse nutriente ali para o solo. Uhum. E muito interessante também esse ponto que você levantou, Vitória, porque por muitos anos a gente acreditava que a única estratégia de aumentar o carbono no solo em ambientes tropicais era adicionando apenas graminhas, justamente por isso, né? A grande quantidade de produção de biomassa. Mas nos últimos anos a gente tem visto que o papel do nitrogênio na acumulação e na estabilização do carbono no solo é muito importante, né, Lucas? Com certeza, com certeza. A qualidade a formação da matéria orgânica, a qualidade da matéria orgânica do solo é fundamentalmente derivada da qualidade do resíduo que você está colocando através das plantas de cobertura. Uhum. E Vitória, até uma pergunta que eu acho interessante. Se a gente vai analisar... O Brasil é muito extenso. Se a gente vai analisar diferentes tipos de produção, sistemas de produção em cada região, tem alguns locais, como por exemplo o Cerrado, que quase que o produtor nem retira direito o milho, já está plantando a soja. Como que o produtor ou técnico responsável consegue estar colocando uma planta de cobertura, às vezes, num período de tempo que não existe? Sim, isso é bem
bem detalhoso, principalmente na região do Cerrado, né? Essa época de inserção, né, das plantas de cobertura lá. Porque o que acontece? Devido a essa característica de ter meses, uma quantidade de meses ali com chuva e depois um grande período de seca, o agricultor ele tem que aproveitar essa janela ali de onde está tendo água, né? Essa janela da produção. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui que a soja ela vai entrar ali no sistema do sistema, mais ou menos ali nos meses de outubro a novembro, que é quando começa as maiores quantidades de chuva na região, e ela vai ser colhida no final do mês de janeiro até fevereiro. Bom, depois dessa soja ser colhida, normalmente o que os agricultores fazem? Inserem ali um milho. Mas a gente sabe que o cultivo de milho, vários anos, sucessivamente, ele vai levando esse solo, vai diminuindo a qualidade, a saúde desse solo. Então, para a gente inserir uma planta de cobertura, seria nesse momento ali do milho. O que o pessoal do Cerrado normalmente está fazendo? Eles podem consorciar esse milho com, por exemplo, uma Braquiária rusiziense, conhecida hoje em dia como Urocoa rusiziense. Então, eles podem consorciar esse milho com o Urocoa rusiziense e depois esse milho vai ser colhido e a Urocoa rusiziense ainda vai ficar um período ali no seu solo até entrar ali com o processo de dessecação, passar o rolo-faca e preparar essa palhada para receber a soja normalmente. Esse é o famoso Sistema Santa Fé, né? Isso, justamente. E quando o agricultor, então, ele quer se aventurar mais, então, talvez tirar o milho e colocar uma outra planta de cobertura, né? Ele pode colocar a Braquiária rusiziense solteira também. Então, essa Braquiária rusiziense, ela vai produzir muito mais biomassa e vai ficar ali num período até junho, julho, mais ou menos. Ou ele pode colocar um milheto solteiro ou também uma crotalária ou consorciar eles todos, né? Que é o mix de plantas de cobertura que a gente tanto conversa. Então, ele pode plantar junto, semear junto a Braquiária rusiziense, milheto e a crotalária. Também é uma opção. Um benefício de estar utilizando uma planta de cobertura leguminosa, né, nesse tempo é o aporte de nitrogênio, né, pela fixação biológica, que eu imagino que deva ajudar bastante a próxima cultura. Sim, isso vai muito dentro do que a gente estava falando, né? Então, a crotalária tem esse comportamento de decompor muito mais rápido comparando com uma graminha, devido à sua relação CN. Então, isso é até interessante, você tocou no assunto, porque durante o meu mestrado, então, a gente trabalhou com a velocidade de decomposição dessas plantas de cobertura. E o que a gente pôde observar? Que a crotalária, por exemplo, nos primeiros 30 dias, principalmente o nutriente o potássio, já tinha sido liberado quase que 90% do potássio já tinha sido liberado. Então, a crotalária ela tem muito dessa característica, né? De decompor mais rápido e liberar mais nutrientes mais rapidamente, né? Uhum. Bacana. Bom, a Vitória passou um cenário muito interessante do Cerrado brasileiro, mas o Lucas teve uma experiência muito boa também nos Estados Unidos, né? Então, Lucas, como você vê esse cenário de uso de plantas de cobertura nos Estados Unidos? Quais seriam as principais diferenças em potencial de uso quando compara uma condição de clima temperado, como predomina nos Estados Unidos, com a nossa condição de clima aqui no Brasil? Então, muito legal essa sua pergunta, porque eu trabalhei 4 anos lá nos Estados Unidos, né, desde 2019 e tal, e a gente tinha um projeto em 15 estados diferentes dos Estados Unidos, onde a gente crescia os mesmos tipos de plantas de cobertura. E, para mim, assim, sempre no meu doutorado aqui no Brasil, eu trabalhei com braquiária e tal, então era uma coisa que, assim, no mínimo, você vai produzir 8 toneladas de massa seca. E quando você vai lá para os Estados Unidos, na maioria das condições, exceto na Flórida, lá que eles produzem parecido com a gente em termos de biomassa, mas, assim, produz no máximo uns 6 toneladas de massa seca, quando a gente fala de centeio. Agora também eles têm usado bastante trevo e ervilhaca como leguminosas. E o que tem me chamado a atenção é o cultivo em mix desses dois grupos do centeio com alguma planta de cobertura. E o que eu tenho observado assim, com os dados lá dos Estados Unidos, olhando, é que me chamou bastante a atenção essa parte de fixação biológica de nitrogênio das leguminosas,
que eu estava tentando entender quais são os fatores, né, que levam... aonde que vale a pena? Porque, normalmente, as leguminosas têm semente mais cara. A maior parte dos produtores lá dos Estados Unidos usam o centeio porque é fácil e é estável, assim, independente do cenário climático e tal. É uma cultura mais estável. E a leguminosa... Estável, você fala em relação à quantidade de biomassa produzida? Quantidade de biomassa produzida. Então, assim, ele vai garantir que ele vai ter a maior produção de biomassa para as condições dele usando o centeio. Enquanto para a leguminosa ela é mais sensível ao frio, ela é mais sensível à luminosidade e tal. Então, assim, eu fiz um trabalho interessante que eu tentei entender quais são os fatores que levam à produção de biomassa das leguminosas, né? E, consequentemente, a gente mediu fixação biológica. O maior foco desse trabalho era a fixação biológica dessas leguminosas. E a gente viu que, nos Estados Unidos, as regiões mais mais ao norte do país, elas são... As leguminosas elas são limitadas por radiação. Então, assim, não tem luz, não adianta plantar, né? Só que o mais interessante é que para as regiões mais ao sul, assim, eu falo já em Indiana, Kentucky, Maryland, Pensilvânia, tal, Carolina do Norte. Então, o que faz a leguminosa produzir é o teor de nitrogênio inorgânico do solo. E que correlaciona assim, indiretamente com a textura do solo. Então, assim, solos mais arenosos vão ter mais leguminosas, porque ele tem menos nitrogênio. Então, ecologicamente, Sim. Faz sentido aquele ambiente predominar... Estimular o desenvolvimento dessas plantas por causa dessa fixação biológica. Então. Não, bacana. Fazendo o gancho com a questão dos solos arenosos que você citou, no Brasil, a gente tem 8% do território brasileiro onde predominam esses solos arenosos. Uhum. E se a gente pensa em fronteira agrícola, como Mato Piba, esse número chega a 20%. E um grande desafio da agricultura, de maneira geral, principalmente em ambiente tropical como o nosso, é aumentar o teor de carbono desses solos arenosos. Como vocês enxergam que as plantas de cobertura poderiam auxiliar nessa questão? Então, como a Vitória já falou, vocês também comentaram desse termo da quantidade de matéria orgânica, de aporte de resíduos orgânicos no solo, é muito importante, principalmente para os solos arenosos. Eu cresci em Presidente Prudente, onde é basicamente um neossolo quartzarênico espalhado em volta da gente lá. Então, são solos bem arenosos, igual a Vitória falou, assim, o pessoal que planta soja lá, que é mais difícil pelo solo ser arenoso e tal. Então, eles plantam soja depois de 2 anos de braquiária, que no caso deles lá é o suficiente para ver um benefício. Porque se você deixar pouco tempo, já fica limitante assim, para você ver os benefícios no solo arenoso das plantas de cobertura estarem provendo serviços ecossistêmicos em solos arenosos. Então, principalmente, eu acho que nos solos arenosos é muito importante a quantidade de matéria orgânica, é isso que o pessoal vem fazendo já, mas o que vem me chamando a atenção é o potencial de usar os mix de cobertura nessa região. Então, assim, para mim, eu vejo um campo de avanço hoje, testar diferentes composições de mix de cobertura, porque a gente sabe que em solos arenosos, ecologicamente, as leguminosas vão ser favorecidas, mas nessa área também você não pode abrir mão de quantidade, porque é essa quantidade que vai suprir o carbono. Quando elas estão vivas, vão suprir o carbono para os micro-organismos através dos exudatos, tal. E quando elas estão mortas, elas vão suprir esse carbono, nitrogênio para os outros organismos do solo também. Manutenção da umidade também, né? Que é um fator Sim. decisivo, né? Nesses solos, que qualquer veranico para um solo arenoso é crucial para a perda de produtividade, né? Então, a manutenção da palhada vai ajudar bastante. Então, assim, por exemplo, lá no Tocantins, uma vez eu vi o pessoal fazendo... o foco deles é ter massa o suficiente para dessecar lá para setembro,
a braquiária e garantir que tenha água suficiente para o milho, para a soja plantado em seguida. E assim, são todos esses fatores juntos, quando vivas também as plantas de cobertura elas ajudam a movimentar a água no perfil. Então, às vezes, essas plantas de cobertura, que nem as braquiárias, elas têm raiz profunda, então elas levam água de baixo para cima do perfil. Então, isso mantém o funcionamento do solo, entendeu? É uma composição, assim, é uma atividade biológica que vai estar ciclando os nutrientes, o carbono, a própria água. Então, assim, nos solos arenosos é muito importante você usar plantas de cobertura. Não, bacana, muito bacana. E, Lucas, talvez uma dúvida que possa ter ficado é essa questão entre o balanço entre a quantidade e a qualidade da palhada. Qual que é a importância das leguminosas como cobertura do solo? E quais condições que vale a pena usar elas? Então, acho que isso daí vem mais ou menos do que eu já tinha falado anteriormente. Normalmente, por exemplo, no sul do país, tá, onde tem uma precipitação melhor, a chuva é melhor distribuída ao longo do ano. Então, o pessoal já normalmente utiliza com mais frequência as leguminosas, porque, assim, elas não só, quando você olha para uma braquiária, ela está tirando nitrogênio e outros nutrientes do sistema, está reciclando na biomassa. Mas só as leguminosas que produzem os nódulos... Tem umas braquiárias também que ela tem as bactérias fixadoras de nitrogênio de forma de vida livre também, mas só as leguminosas elas possuem os nódulos, que é como se fosse a casa perfeita para as bactérias fixadoras de nitrogênio atuarem de forma simbiótica. Então, nessas condições, fixa-se a maior quantidade de nitrogênio. Então, e dessa forma, você está colocando o nitrogênio que estava na atmosfera de volta no seu sistema. E com isso, você vai melhorando a qualidade da matéria orgânica que está no seu solo. Então, essa fixação do N no solo ela vai estar afetando a formação da matéria orgânica? Ela vai estar afetando, como a Vitória falou, a fixação de nitrogênio pelas leguminosas, ela aumenta. Normalmente, essas plantas elas têm menor relação CN, então ela decompõe mais rápido, mas o principal ponto é que ela traz nitrogênio que estava de fora do sistema para dentro do sistema. Então, você pensar na estequiometria, para você estabilizar, vamos dizer assim, a matéria orgânica, você precisa, a matéria orgânica no solo, na forma estável, ela vai estar ali entre 8 e 10 de relação CN, né? Então, para você formar essa matéria orgânica, você precisa de nitrogênio. Então, e são as leguminosas, as plantas que tiram esse nitrogênio da atmosfera e põem no solo, entendeu? Uhum. A outra forma de fazer isso é com fertilizante, então. Perfeito. E a importância também da atividade biológica nesse processo todo. Sim. Né? Porque você imagina, nitrogênio, um nutriente nobre. Você acha que qual tipo de material que o micro-organismo que está lá no solo vai ter interesse em decompor e a via de estabilização do carbono, que é o que a gente quer? Sim, não. Né? É totalmente... o tipo de organismo que vai consumir esse carbono que vem de uma planta leguminosa é totalmente diferente do tipo de micro-organismo, por exemplo, que vai ser necessário para decompor uma braquiária, que ela é rica em material estrutural, assim, né? E Vitória, a gente está comentando nessa conversa muito só leguminosa ou só gramínea. Quando você tem um mix, que não necessariamente envolve só essas duas famílias, às vezes pode colocar uma Asteraceae, alguma outra família. O que esse mix vai estar beneficiando o sistema de produção? Qual que é a importância? Então, só acrescentando uma coisa também na pergunta anterior sobre regiões tropicais, eu acredito também que é muito importante ter esses dois benefícios, né? Da alta produção de palhada, como o Lucas, vocês comentaram, e a vantagem da leguminosa em trazer esse material com uma menor relação CN. E aí o mix entra bem nesse ponto, então. A gente consegue ter um sistema com biomassas diversas, né? Então, uma característica de uma gramínea de produzir
8, 9 toneladas por hectare e trazendo também uma leguminosa que vai acrescentar uma qualidade dessa biomassa. Porque o que acontece? Principalmente lá no Cerrado, em região que necessita de uma palhada, uma biomassa nessa área. Porque se a gente não formar biomassa, não ter uma cobertura do solo, a gente não vai conseguir aumentar a matéria orgânica e nem estabelecer esses outros benefícios que a gente falou que vem. Esses benefícios vêm através da maior aporte de biomassa, isso biomassa radicular e biomassa aérea. Então, quando a gente utiliza um mix de planta, uma mistura de plantas de cobertura, a gente traz esses dois benefícios. Então, o aumento da produção com essa melhor qualidade. E os mix de plantas mais utilizados, principalmente na região do Cerrado, por exemplo, o que eu comentei no começo, é a Braquiária rusiziense, a Auroclua rusiziense, milheto e uma crotalária. Então, duas gramíneas e uma leguminosa. Então, o que a gente consegue observar com esses mix, principalmente lá na região do Cerrado? Que produz mais ou menos ali, em média, 9 toneladas por hectare. E isso é com base em um trabalho que a gente fez, um trabalho de 5 anos, um experimento em Rio Verde, e um outro trabalho com 10 anos, com plantas de cobertura, um experimento em Rondonópolis, no Mato Grosso. Então, essas plantas, elas produziram ali, em média, 10 toneladas por hectare. Lembrando que tem safra que a gente insere essas plantas de cobertura muito fora da janela. Lembra aquela janela de precipitação? Então, às vezes, essas plantas de cobertura, elas recebem uma quantidade de água muito menor do que deveria. E mesmo assim, elas conseguem estabelecer, crescer e formar biomassa. E formar essa grande quantidade de biomassa, né? E tem uma coisa, né, que a gente comentou aqui também, quando a gente fala de região tropical. Porque devido à alta temperatura e também à alta precipitação durante esse período, esses meses ali de chuva, os processos ocorrem rapidamente. Então, a decomposição é muito rápida. Então, por isso que a gente precisa desse aporte a mais de biomassa. Isso que as plantas de cobertura proporcionam para a gente. Então, nesses experimentos, a gente conseguiu mais ou menos 10 toneladas por hectare, né, com um tratamento mix. Só para a gente ter uma noção de comparação, quando utiliza uma crotalária solteira, produz mais ou menos 4 toneladas por hectare, 3. Em época de menor precipitação, 3 toneladas ou até menos. Porque essas plantas, elas têm um crescimento mais lento, né? Elas vão demorar mais para se estabelecer. E quando elas conseguem se estabelecer, esse período de chuva passou. Então, elas não recebem mais essa quantidade de chuva que ela ia precisar. Então, outra coisa que a gente vem percebendo bastante lá na região do Cerrado é essa estabilidade da produtividade da soja sobre esses mix. Então, o que acontece? Os mix de planta de cobertura, eles aumentam a saúde do solo pelos vários benefícios que a gente já comentou aqui. E essa maior saúde do solo, ao longo do tempo, então, fornece um benefício indireto para a soja. A soja que vai vir sobre a palhada dessa planta de cobertura. Então, o que a gente pode perceber? Que essa soja, ela se destacou, né? Ela apresentou uma estabilidade produtiva durante 5 anos e durante os 10 anos lá no experimento de Rondonópolis. Principalmente frente a mudanças climáticas. Então, aquela época que teve uma estiagem, né, um período de 1 mês sem chuva, essa soja não caiu tanto a produtividade igual um tratamento que estava ali soja-milho ou soja-pousio, soja sem nada. Então, na safra, onde tem essa estiagem, esse período de 1 mês e pouco, sem água, essa soja ela ainda se manteve muito produtiva, quando ela estava sobre ali a biomassa do mix, por exemplo. Então, tudo isso que você falou só reforça a maior resiliência de solos saudáveis, né? E a importância de manter solos saudáveis. E, inclusive, estudos recentes, de artigos recentes que eu tenho lido, mostram que as plantas de cobertura são as mais responsivas na saúde do solo. Então, diversas práticas sustentáveis têm uma resposta boa nos índices de saúde do solo, mas plantas de cobertura é um fator de destaque, né, na melhoria da saúde do solo. O interessante também é que as plantas de cobertura, a gente consegue fazer outros tipos de manejo com elas, né? Por exemplo, eu estava olhando um estudo de
pessoas, de pesquisadores que estão adubando a planta de cobertura com o interesse que esse adubo que é jogado na planta de cobertura vai ser usado na cultura de interesse econômico, por exemplo, uma soja. Vocês têm alguma informação sobre isso? Você quer falar da adubação de sistemas, né? A famosa adubação de sistema, correto. Então, eu vejo bastante gente trabalhando com isso e tal, mas é uma coisa que eu vejo que o pessoal que usa aqui nesse é uma coisa bem específica, assim. Normalmente eles adubam... Para você saber quanto desse nitrogênio está adubando antes, está passando para cultura seguinte, você tem que usar isótopos marcados. Sim. Então, assim, o pessoal que aduba... Normalmente, tem um trabalho assim que vem na minha cabeça agora. Quanto mais tarde você aplica esse adubo, maior proporção ele Vai ser é residual. absorvido para a próxima cultura. Sim. E, assim, normalmente, eu vou falar um número assim, baseado em alguns artigos, assim. Nos Estados Unidos eu vejo 15%, 20%. Aqui no Brasil eu vejo 5%, 10%. Então, que assim, desse nitrogênio que eu tô falando de nitrogênio porque Sim. é o principal que o pessoal usa nessa adubação de sistemas. Então, é apenas uma pequena proporção desse nitrogênio que passa, que é absorvido pela cultura de cobertura e passado para a cultura de interesse. Então, assim, é uma coisa que eu acho que essas plantas elas absorvem muita água, nutrientes de forma geral. Então, se você for pensar no sistema, talvez seja necessário uma adubação pensando na planta de cobertura, mas a transferência desses elementos, desses fertilizantes para a próxima cultura, talvez já não seja tão alto igual a gente imagina, entendeu? Uhum. Então, o benefício dessas plantas de cobertura é mais uma coisa de longo prazo. Novamente, volta para a questão dos co-benefícios, né? Isso, é uma vantagem. Melhorar o condicionamento do solo, a saúde do solo, pensando que a cultura comercial vai aproveitar desses co-benefícios, né? Isso. E não do adubo em si, né? E em algum momento de crise, a cultura principal vai poder utilizar esse nutriente a mais que pode estar ali no solo. Não vai ser lixiviado, né? Também porque as culturas de cobertura vão estar ali e absorver. Mas não que vai substituir uma adubação. Com certeza. Né? Um manejo interessante que eu vejo o pessoal fazendo hoje em dia, pelo menos assim, pensando em fazer e tal, é dessecar essas plantas, por exemplo, no mix. Se você tem um acúmulo muito grande de gramíneas, que passa a suprimir o crescimento das leguminosas. Por que você não desseca elas antes e deixa aquele final de ciclo para as leguminosas? Então, assim, eu acho que isso tudo está acontecendo agora. Assim. Eu vejo que eu saí do Brasil para fazer parte do meu doutorado fora em 2019. Pouco se falava em mix. Já tinha, assim, um movimento e tal, mas, assim, não era tão... Igual eu voltei agora em junho, eu vejo produtores aqui no sul de São Paulo sacrificando um pouco o trigo do inverno para garantir que ele vai ter um mix ali antes da soja ou do milho dele. Então, assim, é uma coisa que vem desenvolvendo muito recentemente. Perfeito. Já aproveitando esse gancho, que você falou um pouco do cenário do passado, né? Estamos nos aproximando do final do nosso episódio, seria interessante talvez falar um pouco do futuro. Né? Quais são as perspectivas, os cenários para o uso de plantas de cobertura que vocês enxergam no Brasil para os próximos anos? Eu acredito principalmente nesse sentido que o Lucas estava falando. Então, querendo ou não, esses mix de planta de cobertura é uma coisa mais recente e que as pesquisas elas vão estar mais voltadas nesse sentido, né, do real benefício desses mix de planta de cobertura e principalmente o manejo, né? Como vamos manejar esse mix para talvez a gente conseguir o maior benefício possível. Porque, como eu falei, a crotalária, muitas vezes, ela cresce muito mais rápido e aí suprime, talvez, uma leguminosa. E aí a leguminosa ela não consegue sobressair. Ou o quanto de semente que vai ser necessário. A época de dessecação também. Porque vocês imaginam que se a gente formar uma quantidade de palhada e não conseguir controlar essas plantas, isso vai atrapalhar na hora de semear a soja. Então, a gente não vai conseguir ter uma boa semeadura. Então, todas essas questões ainda precisa ter muita pesquisa, incentivo, né? E eu acredito que a gente está indo por esse caminho, principalmente
com a minha tese de doutorado, a gente também vai ter várias respostas, se realmente um mix de plantas de cobertura ele vai ser melhor ou não, ou se é melhor deixar uma planta de cobertura solteira, qual que são esses benefícios, né, para a saúde do solo, principalmente para os atributos químicos, físicos, biológicos, teor de matéria orgânica, e principalmente uma coisa que a gente tem se falado muito, né? O potencial desse solo para mitigação das mudanças climáticas, né? Como que vai ser isso? Como que acontecem as emissões de gases de efeito estufa e o sequestro de carbono nesse solo. Então, eu acho que a gente tem um caminho longo ainda, mas o cenário é muito promissor. Muito bacana. Não, e da minha parte, assim, acho que até um pouco complementar com o que a Vitória falou, que eu acho que essa parte de sequestro de carbono, a gente não sabe muito bem quais são os processos específicos. Tem todo o ciclo do nitrogênio, que é super complexo, tem a parte de estabilização da matéria orgânica, que, assim, há 10, 20 anos atrás a gente pensava em umificação. Hoje em dia, a gente sabe que a matéria orgânica é uma coisa muito mais complexa do que uma macromolécula, que o pessoal chamava de humus antigamente. E dependendo de qual a composição do resíduo que você coloca no solo, você vai alimentar um organismo diferente que está ali no solo e vai favorecer um processo específico de estabilização dessa matéria, desse resíduo orgânico que vai persistir no solo por um certo tempo. Então, todo esse processo que vai determinar por quanto tempo esse carbono que você colocou nessa safra vai ficar no seu solo. E aproveitar para complementar um pouco essa parte do mix, tem uma das linhas de pesquisa que eu acho que é muito importante. Tem um trabalho só que eu sei que viu os processos de formação da matéria orgânica do solo em mix e diferentes espécies de plantas de cobertura lá nos Estados Unidos, na Pensilvânia, eu estudo da Pensilvânia. Então, eles viram, por exemplo, que as leguminosas, elas favorecem a formação da matéria orgânica, onde aquele carbono, aqueles resíduos orgânicos são mais simples, incorporado na biomassa microbiana, associado aos minerais, e lá eles vão ciclando e vão mudando a sua composição, mas aquele carbono veio das leguminosas lá atrás, enquanto as plantas de cobertura, como as gramíneas, que têm mais material estrutural assim nos tecidos, elas são decompostas, por exemplo, por formiga, que vai quebrando, os fungos, as próprias bactérias que têm exoenzimas também vão ativamente decompor e quebrar esse resíduo fora das suas células e tal. E então todo esse processo de qual carbono vai para onde que determina as vias de estabilização. E esse trabalho da Pensilvânia, por exemplo, ele falou das leguminosas fazendo mais matéria orgânica associada ao mineral e as gramíneas mais material particulado. E o mix, ele tem um efeito meio somatório dos dois. Você não perdeu um pelo outro. Então, assim, eu tenho muita curiosidade de saber como que isso se comporta nos solos brasileiros. Precisa de mais estudos, é claro, tal, mas, assim, eu acho que essa complementaridade ecológica dos mix de cobertura é muito importante para a manutenção da saúde do solo. Sim, o que mostra que a dinâmica é bem complexa e nós teremos bastante trabalho pela frente para identificar esses mecanismos, né, e contribuir com a nossa área. Exatamente. Muito bom. Bem, com isso, o assunto está muito bom, mas a gente está chegando no final, infelizmente. Eu gostaria de estar agradecendo a vocês dois por terem aceitado o convite, por ter reservado uma parte do dia de vocês para estar aqui com a gente conversando. Gostaria de agradecer novamente ao PSEG por todo o apoio. E para quem está nos assistindo agora, tiver interesse de saber mais um pouco sobre plantas de cobertura ou todos os outros assuntos que nós comentamos aqui no episódio, pode estar acessando nossas mídias sociais e principalmente nosso site, que é o soma.com.br. Lá vocês vão encontrar diversos materiais de apoio e bastante novidades. Com isso, deixo agora o espaço aqui para vocês falarem o que vocês acharem, né? E é isso. Bom, eu queria agradecer. Muito obrigada por esse momento. Eu acho que essa conversa foi muito interessante. A gente poderia ficar falando horas e horas aqui sobre um assunto tão legal. Mas quem quiser entrar em contato comigo, então eu vou deixar também as minhas mídias sociais.
aqui, ou pode deixar um comentário também. Eu estou Sim. disponível para quem quiser conversar, mandar um e-mail, enfim, quiser saber mais sobre o assunto. E é isso. Muito obrigada. Eu também queria agradecer bastante vocês aí que estão organizando essa mesa do podcast, também o professor Querubim de ter incentivado essa iniciativa de vocês. E só agradecer ao PSEG também, ao convite de vocês, e que é muito importante ter esse espaço para falar sobre as plantas de cobertura, um pouco do que a gente vem fazendo e tal. E também me disponibilizo. Eu tenho muita curiosidade para saber, por exemplo, o que está acontecendo com os mix lá fora, que o pessoal está usando em diferentes regiões, por exemplo, no Mato Piba. Então, fico à disposição aí e sempre curioso para saber mais. Muito bacana. Obrigado, Vitória. Obrigado, Lucas. Obrigado, gente. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos no próximo episódio.